A última matéria do Jornal da Manhã, aqui edição local, é uma matéria especial. Você certamente, claro, já notou os prédios antigos que temos aqui em nossas cidades. Se não, a hora que estiver subindo a Avenida Manuel Ribas, a Matos Costa, outras vias centrais principalmente, dá uma olhadinha para cima, você vai ver prédios quase que centenários. Boa parte desses prédios são o chamado Art Deco. De que forma o município de União da Vitória e de Porto União poderiam aproveitar e explorar melhor, turisticamente falando, esses espaços? O professor Vitor Gregório, do Instituto Federal do Paraná, do campus aqui de União da Vitória, destaca como o município, então, perde de valorizar mais a nossa história, já que muitos prédios acabam sendo demolidos. Como é o exemplo ali do prédio onde funcionava antigamente a livraria Giz, mas era um prédio particular. Obviamente, o proprietário tem todo o direito de fazer dele o que quiser. Mas depois foi demolido, muita gente aí lamentou. Temos que preservar a história enquanto ela está de pé. Quando a gente fala aqui do centro histórico de Porto União da Vitória, nós estamos falando de uma grande concentração de prédios e edifícios em Art Deco. O que é o Art Deco? É uma escola arquitetônica do início do século XX, né? Década de 20 e 30, que se transformou rapidamente em mainstream, em padrão mundial. Para você ter uma ideia, Tiago, o Empire State em Nova York é Art Deco. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro é Art Deco. O estádio do Pacaembu em São Paulo, Art Deco. E os nossos prédios aqui do centro, Art Deco também. Então, quando a gente fala desse nosso centro histórico, nós estamos falando de uma concentração de edifícios extremamente importantes para a história da arquitetura mundial. Nós estamos falando aqui, por exemplo, da nossa própria estação ferroviária, de espécimes, de unidades de fachadas Art Deco que você não tem em outros lugares, você não tem em outras cidades, mas que são representativas de um movimento que tomou conta do mundo, né? Só para você ver alguns exemplos que eu dei aqui. Por que esses prédios em União da Vitória, em Porto União da Vitória? Porque nos anos 20, anos 30, marca exatamente o auge de União da Vitória enquanto potência econômica. Por esta época, e foi uma pesquisa de uma aluna minha que descobriu um documento que fala isso, União da Vitória era a segunda economia do Paraná. Perdia só para Ponta Grossa. Não pense que era Curitiba. Ponta Grossa, né? Exatamente por conta da ferrovia, por conta da madeira, por conta da lumber, etc. Então, União da Vitória, por exemplo, foi a segunda rádio do Paraná, em União da Vitória. Uma das primeiras cidades do Paraná a receber energia elétrica, por conta da ferrovia. E toda esta riqueza, todo esse potencial econômico se traduziu em prédios, em construções no centro da cidade que refletissem essa pujança, esse poder. E daí eles fazerem tantos prédios na escola arquitetônica, no estilo arquitetônico que era padrão mundial na época. A questão do tombamento é muito complicada e a gente pode perder essa riqueza? O processo de tombamento não é simples, né? Requer todo um levantamento histórico, requer todo um levantamento documental, que inclusive, entretanto, dá para fazer. Não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é simples, né? Nós temos até alguns alunos que estão tentando realizar esse levantamento até para subsidiar a prefeitura com o material que ela necessita para isso. Há muito boa vontade do poder público nesse sentido aqui das nossas cidades, mas um grande obstáculo é sim o fato de que se tratam de prédios particulares. Então é de novo necessário a união da sociedade, inclusive desses proprietários, em valorizar esse patrimônio, esse tesouro que eles têm nas mãos, até mesmo como modo de exploração econômica através do turismo, né? Eu cito sempre o exemplo de Buenos Aires, na Argentina, que é uma cidade, todo mundo conhece exatamente por conta das fachadas dos seus prédios, que também são nos anos 10, 20, prédios todos particulares, mas que formou-se uma espécie de comunidade, de sociedade de proprietários que se colocaram à disposição para reformar as fachadas,
abrindo para comércio embaixo. A gente tem alguns exemplares aqui no centro, muito bem feitos, por sinal, né? A Casa do Ferro, que sempre foi um prédio comercial, por exemplo. Mas por que não há este tombamento aqui? Porque grande parte desses prédios são exatamente particulares. E aí nós precisaríamos da sensibilização, da união dessas pessoas, até para nós conseguirmos explorar isso, criar empregos, gerar renda para nossa cidade. Temos espécimes aqui arquitetônicos únicos. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.